bem-vindo ao podcast Mais Que Dinheiro, tá? Vai ser um podcast totalmente diferente. Apesar de termos uma essência aqui financeira, né, Camila? Exato. Nós vamos comentar aqui que existem outras áreas mais importantes e como é necessário esse equilíbrio, tanto da vida espiritual, da vida material, vamos dizer assim, também a nossa mente, que é buscar conhecimento. Camila, hoje vai ser nada mais que uma troca, um bate-papo, de onde que surgiu a ideia de fazer um podcast, tá? Então, como nós tivemos essa ideia e por que sobre isso, sendo que nós atuamos no mercado financeiro, já estou há bastante tempo ainda como educadora financeira, eu dentro da assessoria, né? Há muitos anos aí no mercado financeiro também. E por que disso? Porque nós vamos falar sobre essas áreas, mas antes, vamos apresentar, Camila? Tem muita gente que não conhece nós. Quem que é a Camila? Né? Conta a sua história, Camila. Livre aí para falar. Então, eu me chamo Camila Fernandes Buturi. Como o Jonathan falou, a gente se conheceu no meio financeiro, né? A minha bagagem é um pouco diferente, se eu for parar para pensar. Eu venho da área de exatas, né? Eu sou formada em matemática, tenho especialização também no ensino de matemática e física. Aí eu fiz uma segunda graduação, fiz engenharia de produção e fiz mestrado na área de engenharia de produção. Mas eu sempre dei aulas, né? Quando eu sou do Paraná, hoje atualmente eu moro em Itapema, já tem 5 anos. E quando eu estava no Paraná, o meu foco era educação. Queria dar aula, eu já dava aula de matemática, dei aula de matemática há 9 anos e meio, né? E quando eu fiz engenharia de produção, eu até queria fazer uma migração, mas eu ainda queria continuar no meio acadêmico, dando aula em universidades. Mas acabei vindo para Itapema, por algumas questões, né? Meu marido é empreendedor, aqui a gente tem imobiliárias. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei na pandemia, a educação estava parada, né? A gente sabe, parou ali. E aí eu acabei caindo, eu brinco que eu caí de paraquedas no mercado financeiro, né? Porque cheguei num momento em que eu precisei me reinventar. Aí eu tirei a certificação da Ancor e também me tornei assessora de investimentos. E fiquei ali no mercado por 4 anos e 3 meses aproximadamente como assessora de investimentos, né? Atuando nesta área. Gostei muito do mercado financeiro, eu acho que é apaixonante, né? E essa é a minha trajetória profissional. Esse ano, em fevereiro, eu decidi me desligar da assessoria com dor no coração. Eu já tinha uma carteira de clientes maior, né? Já vinha cuidando dessa carteira há algum tempo, mas como nas minhas veias correm sangue educacional, né? E eu acabava não conseguindo conciliar tudo, porque tem as empresas, eu acabo dando suporte para o meu esposo. Eu resolvi sair da assessoria, deixar a minha carteira ali. E hoje eu quero direcionar todo o meu foco para essa área educacional, na área financeira. Essa é um pouco da minha trajetória profissional, né? E eu sou casada, o nome do meu esposo é Fernando Buturi. Mais pra frente, Fernando, já pra vir aqui também, tá? A gente tem as imobiliárias aqui e tem a barbearia também e uma estética, uma franquia em Chapecó, né, que é a área que a gente trabalha. Então, isso também estava me sugando muito, porque quero ou não precisava dar suporte. Por esse motivo ali, eu saí da assessoria. Mas continuo na parte de educação financeira. E agora, Jonathan, faça as honras de falar um pouquinho da sua trajetória. Maravilha. Eu vou falar um pouquinho do Jonathan desde lá do início, né? Que eu acho que aí entra um pouco a pegada do podcast em si. Vou tentar fugir um pouco da parte profissional, tá? Eu vivo o trabalho, tá? Hoje minha vida colocar uns 80% trabalho. Mas quem que é o Jonathan, né? Quem tá conhecendo o Jonathan, quem me acompanha nas redes sabe um pouquinho quem sou eu, quem tá mais próximo sabe um pouquinho da minha essência. Mas vou tentar introduzir um pouco aqui. Tem coisa que talvez nem você, Camila, saiba. Apesar de nos conhecermos, tem mais de 4 anos, né? Já Nós quase conhecemos, 5, né? quase 5 anos. E já trabalhamos em conjunto, já fomos sócio, deixamos de ser sócio. Enfim, mas a amizade permanece. Então isso eu acho bacana. E também amizade com o Fernando. Mas quem que é o Jonathan? O Jonathan, ele nasceu no Paraná. Desde bebê foi pro Mato Grosso. Então eu digo que eu sou mato-grossense. Tá? Então saí de lá meus 20 anos, por aí. E o motivo de eu sair de lá, eu falo, muito Deus na minha vida, né? Não tenho, talvez, não sou exemplo disso, tu, Camila, essa parte espiritual, tava comentando, né? Desde as 5h30 já fez devocional e tudo mais.
Então, ela é um exemplo para mim nessa parte espiritual. Não sou dos melhores exemplos, só que sou muito apegado a Deus. E ele fez muitas coisas na minha vida e eu brinco, né? Quando eu converso com algumas pessoas. Tem certas portas que abriram na minha vida que eu nem sabia que existia aquela porta. Eu só ia, né? E hoje, na área que eu tô, que eu já conquistei, sou muito grato. Sei que 99,9 é Deus, aquele 0,1 é eu. Se não for sorte, né? E... Enfim, mas daí o porquê que eu saí de lá, tá? Basicamente, eu saí porque minha mãe apareceu. Até então, eu não conhecia minha mãe. Até meus 20 anos, eu não sabia que nem minha mãe estava viva. Daí ela acabou aparecendo pelo Facebook mesmo, mandou lá um oi. E beleza, acabei vindo para me aproximar dela. E aí tem 9 anos, já que eu moro aqui em Itapema. Fiquei só 4 meses em Curitiba, porque ela mora de Curitiba, né? Aí acabei saindo de lá, vindo para Itapema também sem ser planejado, porque eu comecei engenharia aqui. No final das contas, me formei em gestão financeira, engenharia mecânica aqui em Santa Catarina. Tá? E aí do mercado, já estou há 6 anos, dentro da assessoria, vai fazer 5, só que já operava antes mesmo. Então, eu fiquei um tempo operando próprio capital, aprendendo bastante. E, enfim, então, dentro desse mercado financeiro, então hoje minha veia é mercado financeiro. Eu gosto muito. Essa parte educacional, acho que a assessoria é legal por causa disso, né? Que tem uma base educacional muito grande. Então, simpatizo com você disso. Então, minha trajetória é basicamente isso, tá? Vim de família humilde, Camila também, sei da sua história. Então, como é que o podcast ele é mais do que dinheiro, eu acho que é importante essa parte de entender que até nós que estamos dentro do mercado, eu tenho, N exemplos, eu quero trazer para vocês esses N exemplos de pessoas que só têm dinheiro. Que nós já atendemos muitas pessoas que têm grandes patrimônios e ao longo dessa jornada eu fui aprendendo muito com isso, tá? Que aqueles exemplos a ser seguido e aqueles exemplos a não ser seguido. A gente até fala, né, que tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. E é por isso até a ideia do podcast, eu não sei, tem o nosso símbolo aqui, representa exatamente o tripé, que é a ideia do que a gente quer trazer nesses podcasts aqui. A gente está hoje, nós dois, falando um pouquinho, mas a nossa ideia é trazer pessoas para acrescentar nessas áreas. A gente tem um tripé ali que é do físico, mental e espiritual. Por isso, mais do que dinheiro. E todas essas coisas, elas afetam a vida financeira, né? Seja o espiritual, seja a mente tem que estar saudável, seja o corpo físico, tudo isso acaba refletindo na condição financeira. Recentemente eu acabei terminando o meu curso de finanças comportamentais, né, que eu fiz pela PUC, e exatamente isso, né? A gente vê que todas essas séries de comportamentos ligadas a essas coisas faz com que você seja bem-sucedido financeiramente ou mal-sucedido financeiramente. Que nem o Jonathan falou ali sobre espiritualidade, né? Eu venho de uma família realmente bem humilde. Eu falo que eu sou made in roça, porque eu realmente sou made in roça. Eu morei 14 anos na roça, mesmo no interiorzão, assim, de uma cidade que já é bem pequena, né? E uma das coisas, assim, por mais que a minha família fosse muito simples, muito humilde, né? Os meus pais, eu sou a filha mais velha, eu tenho 2 irmãos mais novos, né? Hoje eu tenho 35, eu tenho o Rafa que tem 33 e eu tenho o meu irmão, o Felipe, que é mais novo ali, que está nos 28 anos. Então, o que acontece? A minha família desde pequena bateu na tecla do espiritual, então eu venho já de um seio. Claro que, igual o Jonathan falou, Deus ele transforma a vida, ele dá oportunidades. Nunca, se eu pensar naquela Camila que morava lá, ia chegar onde eu estou hoje, eu não tenho nem como agradecer, eu acho. Porque é igual eu falei, eu saí do meio bem, na minha família eu fui uma das únicas assim que fiz ensino superior, a maioria não fez, né? Não teve oportunidade de fazer, e a gente busca crescimento, desenvolvimento nessa área, e hoje eu ainda trago o espiritual como sendo o meu pilar principal, né? Então por isso que eu até falei pro Jonathan ali, eu tenho um ritual de manhã ali, e se eu não fizer esse ritual, parece que o meu dia não funciona, né? Eu acordo realmente às 5:30, e estudo a Bíblia junto com outros amigos por chamada,
até 6h30. A gente tem 1 hora para estudar a Bíblia juntos. Isso, essa prática foi uma prática que eu comecei tem 2 meses. Essa prática de estudar com outras pessoas. Antes eu estudava por conta própria mesmo. Só que o que estava acontecendo? Por causa da demanda do tempo, a gente nessa correria, do dia a dia, a gente vai, às vezes, se esquecendo de coisas que são fundamentais. E a Bíblia, ela fala, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que o pilar tem que ser o principal. E eu já vinha fazendo um devocional ali de 15 minutos, e ia diminuindo, às vezes 20, mas ia diminuindo. E isso não estava me fazendo bem. Tinha algo dentro de mim, que eu falo que é o Espírito Santo. Camila precisa de mais tempo com Deus. E aí a gente começou a estudar. E agora a gente está estudando 1 hora, todas as manhãs. Aí na sequência, eu já vou para cuidar do corpo. Mas vou deixar o Jonathan falar um pouquinho. Se quer falar um pouquinho sobre o pilar espiritual, você já falou um pouco sobre como Deus é importante para você e o que você acha que isso faz de diferença ali relacionado às demais coisas, né? Vamos lá, eu não sou muito exemplo a isso, tá? Minha vida espiritual é muito alto e baixo, tá? Eu, lá atrás, fui convertido nos meus 17, por aí, né? Tive até a intenção de ser padre, já quis ser padre, acredita? Que legal. Essa eu não sabia. Não sabia? E olha só, eu comento com algumas pessoas próximas. Eu tive um sonho, esse aqui é bem profundo, tá? É aquelas... Eu tenho muito toque de Deus. Deus realmente fez muitas coisas na minha vida. John, você imaginaria que seus 29 você alcançou o que você alcançou, a sua realidade? Não, nunca. Jamais, tá? Então, tem muitas coisas que eu sou realizado e muitas coisas hoje que eu busco, tá? E aí entra esse tripé que nós chegamos a conversar. Eu falei, não, faz todo sentido pra minha vida. Isso, a Camila já vive isso, eu muitas coisas vivo, algumas quero melhorar, necessito melhorar, a parte espiritual é uma delas. E aí eu comentando um sonho que eu tive lá com meus 17 anos, né? Que eu tive a conclusão dele depois que eu fiz um retiro uns 2 anos atrás, dos meus 27, hoje tem 29. Então você imagina, passou 10 anos para eu ter uma conclusão do sonho, que tem a ver muito com essa vontade que eu tinha de ser padre, né? Porque a minha base familiar, ela era muito turbulenta dentro de casa, de violência, de briga, tá? Na minha infância, já catei latinha, reciclado, então foi bem turbulento lá atrás, né? E a necessidade de eu querer ser padre era muito sair de casa e não a questão de, em si, a religião. Eu tive a conversão, fiquei bem ativo. Hoje, vejo meus irmãos dentro da igreja fazendo obra, né? E eu fico feliz com isso. Eles até comentam, Johnny, foi você que trouxe lá isso para dentro de casa. Fico muito feliz. Mas, de referente ao sonho, eu tive depois, passou os 10 anos, né? Eu fiz um retiro aqui em Santa Catarina. E depois que eu retiro uma semana, 2, eu estava em casa lavando louça, tá? E aí lembrei do sonho, que eu tinha até esquecido desse sonho. E aí é mais uma vozinha lá falando, aquele sonho se realizou, se concretizou. Porque até então o sonho que eu tinha, eu interpretei como a vocação, né? Jesus chamando. Eu falei, não, preciso ir onde que eu fiz teste vocacional, fui pro seminário, passei e tal para começar. Mas no final não foi por coisas da vida. E depois desses 10 anos que eu tive a conclusão de que aquele chamado, meio que Deus falando, né? Aquele chamado para você era eu tirando aquele ambiente que te fazia mal. E não em si a questão de padre religiosa, né? E eu fiquei bem feliz por isso. Aí você imagina, 10 anos depois. Esse é um testemunho meu que eu quero compartilhar com outras pessoas. Aqui no podcast vai ficar gravado, então acho que espero atingir bastante gente. Mas, como falei, eu não sou o melhor exemplo dessa parte espiritual. Só que eu sinto muito Deus tocando em mim. Todo momento, todas as coisas que eu faço muito... Hoje, sou muito grato por tudo que eu tenho. Que eu sei que é 99 Deus, o restante ali. Talvez sou eu, se não outras pessoas ao meu redor me ajudando, tá? Então, mas quero melhorar muito, a Camila é exemplo pra mim nisso, tá? Então... mas essa evolução, eu penso, Jonathan, que é igual você falou, existem determinados ensinamentos, né? Eu venho de um lar que, igual eu te falei, na minha casa sempre o espiritual, mesmo sendo muito simples, como você falou ali, às vezes, tipo, meu pai precisava trabalhar em 2 trabalhos, né? Pra sustentar a casa ali, ele trabalhava durante o dia num trabalho, chegava à noite e pegava uma foice, exatamente isso, e saía roçar manual
para conseguir sustentar o lar. Mas mesmo a gente sendo muito simples, muito humilde, o espiritual sempre foi. Então veja a tua evolução. Por mais que você não tenha um ambiente onde você aprendeu, por conta própria você foi buscando. Isso é muito importante. Por isso que tem a ver com oportunidades também. E esse crescimento que a gente vai tendo, igual você falou sobre a vida espiritual ser alta e baixa, isso também na minha vida acontece, tá? Igual eu falei, eu estava num baixo ali que eu vinha estudando 15 minutos. 15 minutos não é o suficiente. A gente precisa ter um relacionamento maior com Deus, né? E eu vou te falar assim, a Bíblia mesmo fala, né, que quando a gente fortalece o pilar espiritual, não significa que você não vai ter problema nenhum. É que, agora a vida vai ser sombra e água fresca. Não é exatamente isso, né? A gente vai ter, o próprio Jesus fala, né, que no mundo vocês terem aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. E a gente vai passar por muitas dificuldades. Só que todas essas coisas refinam o nosso caráter e refinam a maneira como nós vamos nos tornando pessoas melhores a cada dia, né? E quando eu trouxe o pilar espiritual, porque pra mim hoje é o pilar principal. E eu falo muito que as pessoas, elas... por que às vezes elas não têm sucesso na vida financeira? Por que elas não têm sucesso na vida profissional? Por que elas não têm sucesso na vida familiar? Porque as coisas são invertidas, as prioridades são invertidas, né? Então, a primeira coisa precisa ser Deus. Precisa ter o pilar espiritual forte. Porque a tua energia melhora, você melhora como pessoa e você superabunda na vida de outras pessoas essas coisas. E aí depois vem a família, obviamente, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre. Mas como para não fugir muito do tema, né? Eu sempre falo, é Deus, a família e vem o trabalho. Aí você consegue contornar as coisas. Mas a gente vai falar um pouquinho dos demais pilares também, né? Agora o Jonathan vai ganhar de mim no próximo pilar, né? Que é o pilar ali do corpo, né? Eu faço atividade física, mas você bem mais, né? O Jonathan é crossfiteiro. Muito. Não, já fui ali um pouquinho, mas olha como isso é importante também. Eu comecei... treino há bastante tempo, é algo que eu já cuido, já é natural pra mim, tá? De cuidar da alimentação. Hoje até peso, tá? Não hoje, tá? Há muito tempo. Devo pesar comida tem uns 2, 3 anos já. Então já virou normal. Tive uma educação alimentar lá atrás, depois passei por nutricionista, depois disso aprendi. Isso tem muito a ver, eu vejo como é parecido com a parte de investimento. Quando você começa a aprender a investir, é o feijão com arroz, tá? Funciona. Dentro da parte patrimonial, a mesma coisa. Aquele grão em grão, a longo prazo vai fazer diferença, né? A parte de saúde, a mesma coisa. Se você tá uma vida inteira sem cuidar da sua saúde, você chega lá com seus 50 anos obeso, vamos dizer assim, com um problema de saúde, você precisa se abdicar de muita coisa. Vai ser muito sacrifício, porque você tem que dar um 360 na sua vida. Porque foi 50 anos da sua vida sem cuidar e você precisa mudar do dia para noite. Tá? Então vai ser bem doloroso. Financeira, a mesma coisa. Você ficou uma vida inteira sem economizar. Eu faço muito essa ligação porque eu estou dentro do mercado. E eu vejo como esses hábitos é muito correlacionado. Eu estou no dia a dia ali, cuidando da alimentação, fazendo atividade física. Eu sei, se eu piso na jaca, né? Jones, como... Não, tá louco. Eu como pizza, hambúrguer, tudo. Não me privo de nada. Só que eu tenho aquela educação de que se eu como, eu preciso gastar, ou na outra refeição, no dia seguinte, eu vou reduzir um pouco, porque eu pisei na jaca anterior, tá? É esse cuidado no dia a dia financeiro, depois eu vou entrar nisso, é parecido. Você gastou um pouco aqui com algo, você precisa reduzir depois ali para equilibrar, tá? Só que pegar isso como um hábito da sua vida. Só que daí, como eu falei, já treino há bastante tempo, cuido da alimentação, quero melhorar muito, tá? Hoje vejo algumas limitações que eu tenho, a parte mais cardiovascular, que, beleza, a parte estética tá legal, mas uma corrida aí de 5, 10 km não consigo fazer ainda, tá? Fui inventar de fazer uma trilha de 10 km esses dias, o joelho lascou. 9 horas e meia de trilha. Nossa, mas foi aquele. Nunca tinha feito algo de alta intensidade, né? Era mais a parte tática, academia, levantar peso, cuidar da alimentação. Quando fui fazer algo mais intenso, o corpo não está acostumado. Então já não dá, é uma limitação. Você precisa ir de pouquinho em pouquinho. Tá? Mas que é diferente, né? São tipos de atividades diferentes, né? Eu também faço atividade física já tem muito tempo. Só que, igual você falou, a gente vai... como que eu falo... A gente vai deixando o pilar baixar. Eu estava anteriormente também fazendo mais ou menos. Eu ia pra academia, mas daquele jeito, né? E agora acho que já tem 1 ano e
e meio, mais ou menos, que eu tô com um personal me acompanhando. É outra pegada, né? É outra pegada, a intensidade é maior, o ritmo é mais, né, pesado, assim. E eu faço só musculação mesmo e faço caminhadas sempre. Eu faço caminhadas mais pela mente do que propriamente dito pelo corpo. Como a gente tem o privilégio de morar aqui na praia, o mar faz muito bem pra minha cabeça ali. E como você falou, em relação ao cuidado da alimentação, era algo que eu pecava totalmente. Não que eu comia porcaria, mas eu... muitas vezes dava um time muito grande para comer, as refeições eram desorganizadas e isso faz muita diferença. E sabe o que me deixava chateada? Porque eu ia fazer bioimpedância e o meu percentual, mesmo sendo magra, o meu percentual de gordura dava alto. Eu não pode, isso não pode. Eu ia, e olha para você ver como que é. Era tudo relacionado à alimentação. Por isso que a gente fala também que 70% é alimentação, o 30% é o treino, né? Porque daí o que acontecia? Meu corpo queimava a massa magra, porque eu passava fome, teoricamente, e aí armazenava a gordura, que é a fonte de energia mais rápida, né? E se o corpo físico, por que eu falo isso, Jonathan? Se o corpo físico não estiver bem, não estiver saudável, a mente não vai estar. E se a mente, a gente vai falar do pilar da mente para entrar propriamente dito também na parte financeira, se a mente não estiver bem também, possivelmente as finanças vão ir de mal a pior. Você até falou sobre correr, o Fernando, meu esposo, sempre foi da musculação também. E é bem inspirador para mim, porque ele é bem melhor do que eu nisso. Sempre forte na atividade física, sempre motivando na atividade física ali. E ele começou a correr, agora acho que tem 1 ano que ele tá correndo, né? Olha, o Fernando é um exemplo a mim nisso, tá? Já conversei com ele algumas vezes, eu acompanho ele nas redes sociais. Falei, Fernando, aquele dia que eu fui, né, na empresa de vocês ali, na imobiliária, eu até comentei, continua postando, Fernando, porque você ali nas redes sociais é um exemplo pra mim, nessa parte que eu quero melhorar, tá? Então já fica como dica, tá? Segue pessoas, entre ambientes que você... que são exemplos para você. Você quer desenvolver na parte financeira? Ok, tem eu e a Camila. A Camila até mais ativa na rede social do que eu. Você quer desenvolver na parte de alimentação, treino? Segue pessoas que você vai estar consumindo conteúdo que vai fazer melhorar você em alguma área. Isso faz toda a diferença. E se você tem pessoas próximas, melhor ainda. Tá? Porque daí você conversa com a pessoa. Tá? Então, nós temos acesso aqui. Segue nós depois, faz o jabá aí. Tem acesso a nós para melhorar em algumas áreas da sua vida. Então, faz toda a diferença. Fala aí do Fernando. É isso que o Jonathan falou, muito importante. Acho que muitos de nós ficam horas vendo vídeos de memes nas redes sociais, né? E isso não acrescenta... Não tô falando que você não pode fazer isso nunca. Mas só que isso não acrescenta nada na nossa vida, se for parar pra pensar. Então, se eu preciso melhorar... Até fiz um post na minha rede social esses dias. O Wendel Carvalho, você sabe, né? Porque a gente foi junto num Protagon, tive o prazer de ir com o João. Ele fala o seguinte: você tem a vida que você merece. E é duro escutar isso... Mas realmente é isso. A gente tá naquela condição de vida. Pra gente sair daquela condição, eu preciso fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então eu preciso, como o Jonathan falou, se eu quero melhorar minha saúde, preciso seguir pessoas referentes em saúde. Se eu quero melhorar as finanças, pessoas que cuidam das finanças. Bom, mas voltando o gancho ali, falando do Fernando, ele começou a correr também, lá atrás. Né? E ele também teve alguns problemas físicos, né? Porque muda o tipo de exercício. Outro tipo de exercício, mesmo assim, não vou desistir, eu quero, é isso que eu quero, isso que eu quero. E daí começou a mudar os tipos de treino, né? Fazia só academia, começou a fazer crossfit, academia com outro tipo de exercício para fortalecer articulações. E hoje eu falo que para mim é um exemplo mesmo, porque faz academia, crossfit e corre. Né? E é bastante atividade, gosta muito e isso faz bem. Ainda é multi-empresário, toca algumas empresas, tá? Então... É possível, né, Jonathan? Eu falo pra ele que é um pouco do escape, né? Ele gosta muito, acho que, dessa questão também por ser o escape. Mas por que a gente tá falando disso tudo, né, Jonathan? Quando a gente conversou sobre fazer esse podcast, eu e o Jonathan já fizemos live junto, já atendemos assessoria junto, como ele falou, já fomos sócio em outro tipo de negócio, né, na área de estética também. Então a gente já vem trabalhando muito. E a gente sabe, entrando num consenso, que as finanças, para que elas estejam organizadas, para que eu esteja bem financeiramente, eu preciso de uma série de coisas, eu preciso de mudança de comportamentos na minha vida. Eu preciso criar hábitos saudáveis que produzam resultados diferentes. E esses 3 pilares ali que a gente traz no podcast, são esses pilares que vão mudar os meus hábitos e vão trazer resultados diferentes e vão refletir na minha vida financeira. Né? Hoje, por exemplo, eu fui fazer atividade física, Jonathan, mas é disciplina 10, vontade 0, mais ou menos isso, cansadíssima, fui lá, tem que fazer, você é adulto, tem que fazer o que você precisa ser feito, é igual no dinheiro. É complicado poupar? É muito complicado.
É complicado pensar no teu futuro lá na frente, pô. Sabe o que eu estudei nas finanças comportamentais, Jonathan? Até quero trazer um gancho porque eu lembrei disso agora. Você sabia que o nosso cérebro, quando a gente poupa pra gente, eu não sabia disso, eu aprendi nas finanças comportamentais. Fale. Quando a gente poupa e a gente investe pro futuro, o cérebro entende que você tá fazendo uma coisa pra uma outra pessoa que não é pra você. Por isso que a gente tem... Olha que estranho. Por isso que você tem a dificuldade de poupar no presente, porque parece que você tá fazendo por outra pessoa, por um terceiro. Ah, eu vou fazer sacrifício aqui, eu vou ter que cortar determinados gastos variáveis. Mas pra quê? Ele entende que é pra um terceiro isso, que não é pra você mesmo. E olha que estranho. Então a gente precisa insistir nesse hábito, né? De poupar ali, de fazer o orçamento, a gente vai entrar mais pra frente, fazer o orçamento familiar, planejamento financeiro, para que o cérebro ganhe consciência de onde você está gastando, enxugar esses gastos e você sempre reforçar para o teu cérebro, para você viver melhor lá na frente, para você levar essa qualidade de vida presente que você tem hoje lá para frente e ainda ter uma qualidade melhor do que essa que você tem. E tem que ficar reforçando para o cérebro para ele entender isso. Olha que legal, né? Você sabia disso? Eu já tinha ouvido algo parecido, já li isso parecido. Por isso as pessoas preferem o gasto imediato, entra a questão do prazer também, né? Por isso que eu quero gastar agora, não vou economizar justamente por essa sensação. Não sabia essa comparação com outra pessoa, tá? Mas a parte de o impulso por gastar agora é realmente o viver, o sentimento de viver, né? E lá pra frente você tá deixando dinheiro parado, poderia estar fazendo uma viagem agora, algo do tipo, mas não. Agora falando até de um caso, vou colocar eu, porque eu tenho a disciplina de investir, né, pensando a longo prazo. Só que algo que eu penso que me motiva, né, a economizar, a investir, construir patrimônio, hoje o principal é liberdade financeira. Mas como assim, né? O termo muito falado, digita no Google isso, vai achar um monte de coisa. Para mim, né, quanto mais rápido eu chegar num determinado número, tá, que eu tenho, esse número vai me gerar renda passiva suficiente para cobrir minhas despesas. Então, eu posso demorar 30 anos para chegar nesse número, ou eu posso demorar 5 anos para chegar nesse número. Tenho 29. Se eu em 5 anos chegar nisso, eu atingi minha liberdade com 34. Se eu chegar em 2, eu atingi minha liberdade com 31. O que significa? Que eu já tenho patrimônio, que esse patrimônio cobre todas as minhas despesas. Aí você escolhe o que você quer fazer, se realmente o trabalho que você está, se você gosta de fazer ou não. Porque você vai ter patrimônio para pagar todas as suas despesas, tá? Aquelas despesas básicas até no dia a dia e até com lazer junto. Então, identifique esse número. Se você não sabe fazer isso, aí é importante ter um planejador, né? Ter a próprio consultor, assessoria, um mentor por trás para você identificar isso. Então, hoje o que me motiva muito é isso. Quanto mais rápido eu chegar num determinado número, mais liberdade eu vou ter. Então, ainda me privo de muitas coisas nessa parte patrimonial, só que cada vez mais rápido eu tô, como pode dizer, tô cada vez mais perto de alcançar esse número, tá? Que para mim acaba sendo poucos anos e eu sei que vai ser uma sensação onde o que eu me privo hoje, eu não vou precisar me privar lá na frente. Isso já aconteceu, tá? Aí vem voltando um pouquinho da história, mas tem a ver com essa parte de educação financeira. Eu me lembro que lá atrás, quando eu me mudei para cá, eu às vezes tinha que escolher entre comer um lanche na rua, né? Ou pagar o aluguel, ter dinheiro para o aluguel. Então, o lanche custava R$10, né? Só que um cachorro quente. Só que eu me lembro de fazer isso. Se eu comprar, talvez falte para o aluguel. Então, ou seja, eu não comia porque eu necessitava para o aluguel. E hoje, graças a Deus, muita coisa evoluiu na minha vida. Eu consigo fazer, comer o que eu tenho vontade ali. E já é um sentimento bom. Entende? Só que eu dou muito valor nisso quando eu peço o lanche, quando eu vou para algum restaurante, alguma coisa do tipo. Eu sou muito grato por isso, né? Porque eu já tive na outra ponta, aquela de não é passar fome, mas passar necessidade, de querer e não poder. Isso até na infância mesmo, tá? Então, e aí voltando, por isso é importante você identificar esse número e conforme você vai guardando, você vai crescendo o patrimônio, ele vai te dando essa liberdade. Se não é a liberdade integral, mas é um patrimônio que daqui a pouco tá deixando um dividendo, tá deixando uns juros para você, que você consegue fazer uma viagem, né? Que você consegue pagar um lanche, né? Enfim, uma refeição para toda a família. Então, essas coisas foram acontecendo na minha vida e por isso que hoje eu tenho essa motivação de guardar, que já virou automático para mim, de construir patrimônio, porque eu entendo isso, porque eu estive lá na outra ponta e hoje eu já vi a evolução acontecer na minha vida, né, que faz com que, não, beleza, eu tô no caminho certo, sei que isso é importante, tá? Aí tem uns outros pilares também que eu preciso agora melhorar.
Essa questão da liberdade financeira, ela, muito, como o Jonathan falou, todo mundo fala de liberdade financeira por aí. Só que eu acho que é muito mal explicado, por isso também tem que saber quem segue, né? Porque as pessoas ligam liberdade financeira exclusivamente a só dinheiro, eu preciso ter muito. Mas pra quê? Precisa entender o pra quê, né? E riqueza é diferente para cada tipo de pessoa. Eu sempre falo isso, né? Eu tive a oportunidade de escrever um livro também como coautora. O livro é Mais do que Dinheiro. E eu escrevi ali sobre investimentos para iniciantes. Mas eu gostaria de ter escrito mais essa questão comportamental, embora a minha frase de impacto do livro é essa mesmo. Riqueza para uma pessoa é uma coisa, para outra é outra totalmente diferente. Tem pessoas, como o Jonathan falou, que querem liberdade de tempo, que é o que ele falou ali. Eu tenho dinheiro que já cobre as minhas despesas. Então, agora eu posso escolher o horário que eu vou trabalhar. Hoje eu vou trabalhar 3 horas da tarde. Não, hoje eu não vou trabalhar. Amanhã eu vou trabalhar cedo, né? Liberdade de tempo. Ou até o local que você está trabalhando. Às vezes você só está trabalhando por dinheiro. Você não gosta daquele ambiente, das pessoas, só está ali por dinheiro. Quando você atinge essa liberdade, você já pode fazer essas mudanças que são muito significativas na sua vida. Né? É realmente focar no que tem prazer, no que gosta. Exatamente. Então, tem liberdade geográfica também, poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Tem a questão, eu quero... O Fernando, uma das coisas que ele fala muito pra mim, e eu até vou trazer ele aqui, ele fala assim, eu quero chegar num patamar que exatamente, a liberdade de tempo, não deixa, né? Eu quero poder fazer as minhas atividades físicas com mais tempo, sentar para comer com mais tempo, poder decidir a hora que eu vou chegar num determinado lugar, o que é que eu vou fazer naquele dia, né? E também, eu acredito que muitas pessoas ligam a liberdade financeira a ter uma condição de vida melhor, uma qualidade de vida melhor, não só para você, mas para sua família, né? Estender para sua família ali, ter um convênio médico, a gente sabe que depender do SUS hoje em dia é complicadíssimo. Ter um convênio médico é coisa básica. Ter uma casa melhor para morar, uma casa com mais conforto, um carro bom, né? Um carro que esteja boa. Porque tem pessoas que querem ter carros e tudo bem, é a riqueza para ela. Tem outras que querem ter um carro com um valor menor. Então, são vários fatores. Eu sempre falo assim que dinheiro ele não compra felicidade mesmo, Jonathan. Não tem como. Mas ele proporciona você a ter coisas que vão fazer você mais feliz, né? Porque, por exemplo, como que você vai ser feliz? Que nem eu falei agora, usei o negócio do SUS, né? Doente, tô doente, eu não tenho como pagar uma consulta, eu não tenho como pagar um exame, eu tenho que depender do SUS, ficar na fila. Não tem como ser feliz. Então, dinheiro não compra felicidade, mas ele proporciona você a ter uma qualidade de vida melhor e estender isso às pessoas, né? Sim. Vamos pro nosso último pilar e a gente vai conversando sobre. O nosso último pilar, também o Jonathan também é referência nisso, tá? O último pilar é a mente, né? O espiritual, ele entra um pouco na mente também, porque eu falo assim que... Se bem, olha só, nós basicamente já estávamos um pouco nesse último pilar, né? Que é a mente, que é o desenvolvimento, buscar conhecimento financeiro, né? Basicamente isso nós conversamos um pouquinho, já está dentro do último pilar. Mas é importante, comentamos o espiritual, a parte do corpo, né? Agora vamos entrar na mente. A mente, falando em mente, né? O espiritual, muito tempo, eu falei isso pro Jonathan, eu achava que eu não carecia de terapia de jeito nenhum. Terapia pra quê? Preconceito, na verdade. Preconceito, né? E eu falava, não, mas eu tenho Deus, já é o suficiente. E é muito, né? É suficientíssimo. Se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Só que a gente adquire, com o passar do tempo, alguns traumas relacionados à nossa família, relacionados aos nossos... Né? Exatamente, história. Um emprego mesmo, que nem o Jonathan falou, às vezes o próprio chefe, que líder e chefe tem uma diferença, a maioria é chefe, não é líder, proporcionam em nós alguns traumas e a gente vai vindo com esses traumas que às vezes a gente não consegue sozinho, mesmo falando com Deus, a gente não consegue se livrar desses traumas, né? E como o Jonathan falou, o pilar mental ele é muito importante. O espiritual entra dentro e o corpo também, porque se o corpo estiver doente, a mente, um é ligado com o outro, não tem como. E o mental, que a gente vem trazendo aqui para vocês, além de abraçar o físico e o espiritual, é a questão do crescimento e do desenvolvimento, né, Jonathan? Eu estudei, na minha época, não sou tão velha, mas na minha época era de 1ª a 4ª série ainda, né? Eu estudei numa escola rural. Eu tinha que pegar um ônibus rural, porque eu morava a, acho que 6 ou 8 quilômetros da escola. Eu pegava o ônibus rural
e ia até a escola estudar da primeira à quarta série. E muitas vezes chovia e o ônibus encalhava e não conseguia chegar na escola, né? E hoje eu vou lá para minha cidade, vou visitar o bairro em que eu morava, que é no interior, bem no interior da cidade. Eu olho para a escola, já não tá mais no mesmo lugar, mas eu sei onde fica, mudou a escola. E aquilo, sabe, traz uma lembrança muito significativa para mim. Eu sempre gostei muito da área das exatas, então eu sempre era muito boa em matemática. E depois, né, óbvio, eu fui estudar quinta série, de quinta a oitava eu tinha que ir pra cidade. Aí eu tinha que pegar 2 ônibus pra ir pra cidade, o rural até um determinado, e ele pegava outro que ia pra lá, né? E eu sempre pensei, os meus pais, mesmo sendo muito humildes, e talvez veio um bloqueio daí também, veio um trauma dessa situação. Porque eles sempre falavam, estude pra você não ter essa vida que a gente tem, estude pra você sair dessa vida. A minha mãe também falava assim, estude, você precisa estudar. E eu fui estudando tanta coisa que eu falo hoje que eu não trabalho com nada relacionado propriamente ao que eu estudei ali, fora, né, o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio. Depois eu fiz matemática, como eu já falei aqui, mas hoje eu já não dou mais aula. Engenharia de produção, não atuo na indústria, né? Então eu fui estudando assim meio, sabe, sem muito entender o que de fato eu queria. Mas é claro que, independente disso tudo, o tanto de crescimento e desenvolvimento que me trouxe. Talvez eu não estaria aqui, talvez eu não teria a vida que eu tenho hoje se eu não tivesse passado por tudo isso, se eu não tivesse adicionado essa bagagem. E mais do que isso, acho que o Jonathan é mais referência que eu, ele vai falar aí, leitura, né? Tem gente que lê muito, lê livros, faz treinamentos, e isso faz uma mudança significativa, né, Jonathan? Sim, bastante. A importância de buscar crescimento. Tem um livro bom, ó, você falou de leitura, né? Eu gosto de ler. Esse aí eu vejo lá, tô no livro tal de 12. 5 ou 6 de 12 eu vi esse. Eu faço metas, né, anuais de leitura. E esse ano eu tô em dia, tá? Com a minha leitura. Isso eu aprendi também em um livro há 5 anos atrás, tá? Então tem algo que eu faço, que é o livro até do Paulo Vieira, O Poder da Ação. Muito bom, recomendo. Isso mudou muito, tá? Mudou muito, realmente virou a chave para mim. E desde lá, eu aplico todo ano, eu colho frutos. E lá fala sobre... igual no treinamento do Wendel Carvalho, ele fala do mural dos sonhos, né? Ali no livro fala sobre plaquinha... Plaquinha não, sobre... Quadro, né? Sobre quadro. Eu criei, coloco como nome plaquinha. Nada mais é do que uma folha sulfite colada na parede, com o que eu quero. Só que a diferença é que eu coloco o código, né? Se alguém chegar em casa e ver, só vai ter letra, número, não vai conseguir entender. Mas eu escrevi, só eu sei o que significa cada código daquele ali que eu coloco, né? E aí, nos últimos 5 anos, eu faço isso. E nos 5 anos eu tenho esses resultados. Por quê? Porque no seu subconsciente, você está olhando ali todo dia e você vai buscar alcançar aquilo ali. É leitura, né? No meu caso, é evolução patrimonial, é desenvolvimento pessoal, é fazer algum treinamento. No meu caso, né? Eu colocar, tem essa intenção de ajudar pessoas. Então, vamos fazer um podcast, uma palestra, algo do tipo. Então, eu coloco ali porque é o que eu estou buscando, é evolução. Tá, como voltei a falar sobre leitura. Tem um livro que eu li há um tempo atrás que fala sobre essa mentalidade de crescimento, que é Mindset. E tem gente que tem a mentalidade fixa, que aí tem a ver com a criação, com as crenças. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ou aquela... E pior, você comentando, né? Os seus pais falando isso, eles não falam por mal, mas tem a ver com a criação deles também. Então, quando você pega um conselho dos seus pais, seus avós, eles querem o melhor para você. Só que é em cima do conhecimento que eles têm. Exato. Entende? Que já é muito melhor do que eles tiveram, possivelmente. Exatamente. Só que você tem que entender que são realidades diferentes. Hoje o mundo está muito mudado comparando a 50, 60 anos atrás. Então está em constante evolução. E esse livro comenta sobre essa mentalidade de crescimento, você buscar evoluir constantemente. E algo que eu tenho muito na minha realidade, né, que eu vivencio isso há muitos anos, e eu sempre, quando conheço alguém, as pessoas já têm um tempo de relacionamento comigo, eu sempre comento, o Jonathan de hoje não vai ser o Jonathan daqui a 1 ano. Eu não quero. Tá? Então, o Jonathan de 5 anos atrás é totalmente diferente do Jonathan de hoje. E o Jonathan daqui a 3 anos vai ser totalmente diferente também. Por quê? Porque eu gosto de estar em constante evolução. E nas 3 áreas, tá? Então, quero evoluir em muitas áreas. Então, essa importância de buscar seu desenvolvimento através de uma leitura, através de um curso, de uma mentoria, um treinamento, enfim. Tá? Existe N formas de você conseguir isso. Leitura, eu preciso aprender muito contigo, tá? Sou muito ruim com leitura, eu falo isso
Na faculdade a gente é meio obrigado a ler uns determinados livros, aí você lê porque você tem prazo e tem que, né? Mas eu, por conta própria, muitas vezes começo um livro e chego na metade e não consigo ir. Ó, boa, você comentou num ponto muito bom. Também acontece comigo, tá? Só que como que eu fujo disso? Porque eu coloco, eu quero ter o hábito de ler, né? Então eu leio constantemente. Tem gente que lê muito mais que eu conheço, então já são referências para mim. Só que eu leio mais de um ao mesmo tempo. Às vezes eu tô lendo 3 ao mesmo tempo. Por quê? Porque acontece isso também. Eu tô lendo um livro, chegou na metade, eu já enjoei dele, né? Eu falei, não, tá muito repetitivo. O que eu faço? Para não parar pela metade, né? Eu começo o outro. Ou eu começo os 2 ao mesmo tempo. Por quê? Tá chato esse? Eu vou pro outro. O outro pode chegar numa parte legal, né? E... Enfim, os 2, vou pro terceiro. E depois eu volto. E assim eu começo. E aí quando eu termino um, passa 2 semanas, termino o outro. E vou terminando vários. Então, só que é uma forma que eu aprendi por causa justamente disso. Porque também acontece comigo de estar lendo algo, ficou maçante. Porque os livros que eu leio também são muito livro técnico. Tem algumas áreas que eu leio, né? Que é a parte de desenvolvimento pessoal, né? Aí entra um pouco espiritual também. A parte financeira, tá? A parte de negociação, gosto do assunto negociação, comunicação, vendas, mercado financeiro. Então, basicamente, essas áreas que eu costumo ler. Então, como são livros, às vezes, sem gráfico, é técnico, então, realmente cansa um pouco. Aí eu acabo mudando, normalmente lendo 2, 3 diferentes, para quando tiver cansado de um assunto, eu ir para o outro. Então, é algo que eu aplico para mim e que eu tenho resultado. Então, há vários anos... Excelente dica, né? Eu vou tentar fazer isso agora também. E eu sempre ficava na ideia, mas se eu começar outro, daí é pior ainda que eu não vou terminar, né? Eu vou tentar fazer isso, porque de repente eu consigo avançar um pouco nessa questão de leituras, né? Mas além das leituras, antes de eu falar, além das leituras, eu lembrei de uma história agora, como eu falei, eu dei aula há muito tempo, né? Lá no Paraná, eu sou de Castro, eu dei aula tanto no estado, quanto dei aula numa escola particular que era integral, era uma escola, numa colônia que tem lá, que é a Castrolanda, e eu dava aula lá de matemática durante a manhã e à tarde dava geometria e robótica. E olha como o ambiente também é muito importante, Jonathan, porque lá eu tinha que pedir para os meus alunos guardarem os livros para eu conseguir dar aula. Eu chegava na sala, porque a gente trocava, né? Tinha o rodízio de professores, trocava em cada aula, e eu chegava e eles estavam lendo. E se eu deixasse, eles continuavam lendo. Eu tinha que pedir, guarde os livros, que agora eu vou dar aula de matemática. Para ver como o ambiente é importante. O incentivo da família é importante. Tudo isso, como que eu posso falar? Traz hábitos positivos para as pessoas ou não. Traz traumas ou não, né? Então, é muito importante, até não sei, provavelmente a gente tá falando para pai, para mãe, o incentivo da leitura desde pequeno, né? Isso vai fazer uma diferença tremenda na vida do seu filho futuramente, né? E além da leitura que eu ia falar, como o Jonathan falou, buscar treinamento. Hoje tem muito conteúdo na internet gratuito também, né? Que desenvolve. Claro que eu tenho que ter um filtro ali para mim saber o que presta e o que é que não presta, porque também tem muita balela, né? Principalmente na área financeira, né, Jonathan? A gente vê um monte de pessoas falando sobre finanças porque deu certo na vida dela, então dá certo na vida de todo mundo. E não é assim que funciona. E sabe o que é mais interessante, né, Jonathan? Que nós que somos do mercado financeiro, que temos as certificações, a gente tem que medir as palavras para falar. Agora já tá um pouco mais tranquilo, né? Porque a gente tem que tomar cuidado como motiva e incentiva outras pessoas. E outras pessoas que não têm certificação nenhuma, que não têm formação na área, podem falar livremente e se tornam os gurus das finanças. Então também tem que tomar muito cuidado com isso. Mas tem muito conteúdo bom, gratuito, que dá para você assistir, ao invés de ficar horas vendo só vídeo de memes, né? Aí a importância que nós já comentamos, que o ambiente molda, né? As pessoas que você segue, se for ver quantas horas você fica no celular. Então, você deve ficar rolando pelo menos alguns minutos no dia sua telinha. Então, quais são as referências, as pessoas que você estão seguindo? Eu, por exemplo, para me atualizar, às vezes eu abro o Insta. Porque as pessoas que eu sigo ali são pessoas, para mim, são referências. Então, eu abri... Tem informação de mercado financeiro. No meu, tem informação, às vezes, de alguma notícia, esporte, saúde, alimentação, tá? Então, quando eu abro, eu acabo aprendendo. Diferente, talvez, se você só segue meme, fofoca, enfim, alguma coisa assim que você não vai aprender nada.
Então, no meu caso, eu não tive uma base desse jeito. Hoje, mais de 90% da minha área, eu não tive base familiar. Então, da onde que eu aprendi? Como? Né? Foi por conta, conheci uma pessoa que eu identifiquei como referência em alguma área. O que essa pessoa consome? Né? Como que ela vive? Como que ela conquistou isso? Quero saber, quero aprender. Né? E isso em todas as áreas. Eu vejo o Fernando correndo, por exemplo. Como que é? Esse dia eu conversando com ele e falei, como foi? Como foi sua recuperação, início? Né? Teve lesão? Como que é? Por quê? Porque eu passei por uma lesão agora recente e porque eu fui com uma intensidade. Daí já me deu umas dicas de treino. Eu falei, opa, legal. Só que tem uma pessoa para perguntar. Às vezes você não tem, mas pode estar na internet, pode mandar um direct, ou assistir algum vídeo relacionado, mas é importante isso. Você ia falar que o Instagram, né, ele começa a mostrar pra você aquilo que você mais vê. Se você ficar vendo meme, vai mostrar mais pessoas de memes, mais fofoca, mais cuidar da vida dos outros. Ah, não, eu tô vendo o mercado financeiro. Ele vai começar a sugerir pra você pessoas que são referências no mercado financeiro. Ah, eu quero cuidado do corpo. Tipo, eu agora tem aparecido várias coisas de exercício físico, porque eu tenho olhado bastante. Sim. Então, são coisas que vão nos puxando pra cima. E como o Jonathan, nós falamos ali do ambiente, né? Agora vamos falar um pouquinho, puxar esses 3 pilares pra questão financeira. Jonathan, mesmo eu vendo desenvolver esses 3 pilares, desenvolvendo hoje, igual você falou, se eu olhar pra Camila de trás e pra essa, não tem comparação. Até pra Camila de 5 anos atrás ali, que teve essa mudança de chave em relação à vida profissional, porque eu achava que eu ia ficar dando aula, ia dar aula na universidade, coisas do tipo, e acabei indo trabalhar no mercado financeiro. Se eu olhar pra aquela Camila e pra Camila de hoje, a mudança que teve na minha vida relacionada a finanças, mesmo eu cuidando desses pilares. Eu vinha cuidando do espiritual, eu já vinha do físico e do mental também, né? Estudando, buscando conhecimento. E eu tenho uma bagagem acadêmica grande, assim como você também tem, mas eu não sabia cuidar do meu dinheiro. Não tinha, por mais que eu venho de lá de trás. E hoje eu fico um pouco triste em relação a isso. Porque se eu tivesse começado a cuidar do meu dinheiro da maneira correta, quando eu entrei no mercado de trabalho, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, aí eu já teria, acho que esse montante muito além e já poderia parar de trabalhar propriamente dito, se assim fosse o meu desejo, né? Mas eu comecei a cuidar propriamente das minhas finanças tem 5 anos, quando eu me tornei assessora. Nunca fui endividada, assim. Ou posso falar que sim, porque eu, agora estudando sobre endividamento, tenho muito endividado e o endividado. O muito endividado é aquele que não consegue nem pagar as contas, né? Uhum. Esse é um muito endividado. E o endividado é aquele que só ganha para pagar as contas. E a Camila era assim. A Camila não tinha, não tava com o nome no SPC, nada disso, mas todo o dinheiro que eu ganhava eu só pagava contas. Eu pagava, eu vivia um looping, né? E sem saber como poupar, sem saber fazer um planejamento financeiro. E daí muitos olham pra mim hoje, Jonathan, e falam assim, mas você é das exatas, é fácil fazer, tipo, não tem nada a ver com exatas, sabe? Claro, tem que saber um pouco de número, mas é o básico, né? Não aplica matemática, não aplica engenharia nas finanças, né? Conta de engenharia, não. No dia a dia, até dentro do mercado, às vezes é conta básica mesmo, tá? Subtração, multiplicação, é esse básico... E é muito emocional, o consumo é emocional. Exato. Tá? Então não tem nada a ver com exata, concordo muito com isso. É esse cuidado que você tem que ter, é muita mentalidade, tá? E você tocou num ponto, vou voltar, bem interessante, sobre gurus de internet, tá? O que eu escuto, estou atuando na assessoria, então, às vezes, chega as pessoas com uma certa frequência... Qual que é o melhor investimento? Né? Qual que é o melhor investimento? E isso é muito relativo, gente. Isso é muito relativo. Por quê? O melhor investimento para mim pode ser o pior investimento para você. Exatamente. Por quê? Porque às vezes eu aceito investir para longo prazo. Então eu vou olhar a melhor rentabilidade, ver o risco da empresa, enfim. Esse seria um bom investimento para mim. Retorno, gestão de risco-retorno, né? Só que para você, talvez você precise do seu dinheiro em 4 meses para comprar um carro, para dar uma entrada numa casa, para comprar uma casa. Então, aquele investimento que poderia entregar uma ótima rentabilidade, com boa segurança, para 5 anos, já para você não serve, porque você precisa da liquidez. Entendeu? Então, cuidado quando você estiver procurando o melhor investimento. Não existe. Hoje, é semana mesmo, um cliente me abordou desse jeito. Vai ter uma entrada de recurso, qual que é o melhor investimento? E foi isso que eu comentei. Tá? Então, cuidado com isso e cuidado com as receitas mágicas, tá? Não existe almoço grátis, não existe milagre no mercado financeiro. Então, desconfie de tudo que tem retornos absurdos,
tá? Quando eu começo a dizer absurdo, coloca, acima de 3% ao mês, já desconfie, tá? É número básico, 3, 2, 3. Por quê? Pegando referências do mercado financeiro, pessoas com muito nome, com muita experiência, que eu gosto, que é uma referência para mim, que é o Warren Buffett, tem mais de 90 anos, agora que se aposentou, né? Saiu da presidente da Berkshire. E de investidor tem 70. A carteira dele, nos últimos 50, teve um retorno ali anualizado de 19%, uma média de 19% ao ano. Então, você pensa, um investidor que ele é bilionário, né? Muitos e muitos anos de experiência, tem um retorno de 19%, aí você conheceu o Joãozinho da esquina, que opera, que está ganhando 50 no ano, está tirando 2, 3 ao mês, 2 ao mês, o juros compostos a quase 30 ao ano. Entende? Então, e um cara que é bilionário com muitos anos tem um histórico anualizado de 19. Então, desconfie. Só que isso é possível porque eu tenho essa outra referência. Às vezes, você conhece pessoas que acreditam por não ter informação, por não ter educação financeira. Por isso também é importante investir na educação financeira, por causa disso. Então, cuidado com isso. Aí existe... por isso é importante você ver as pessoas que você segue, as referências. Eu mesmo, no dia a dia, eu vejo anúncio que passa para mim de receita mágica. Só que eu sei, estou dentro do mercado, eu sei o que é verdade e o que não é. E o que deixa triste é que pessoas acreditam e é onde acaba perdendo muito dinheiro. Tá? Aí entra jogo de tigrinho, entra em aposta. As próprias criptomoedas, Jonathan, eu penso assim, não que eu tô falando mal de jeito nenhum, porque igual o Jonathan falou, existe investimento para todo o público, perfil conservador, moderado, agressivo. Mas tem pessoas que nem conhecem nada de mercado financeiro, né? Vão começar agora, mas porque o fulano falou para elas que a criptomoeda tem um excelente rendimento, e realmente, ano passado, se a gente for olhar o histórico, a Maia teve um rendimento bom. E então eu vou investir todo o patrimônio que eu tenho nisso. E não é assim que funciona. Como ele falou ali, ele até falou do exemplo do Buffett ali, a gente tem uma carteira de investimento. E essa carteira de investimento não é tudo num ativo só. Né? Ele vem compondo a carteira, e essa carteira tem vários tipos de ativos com base nos objetivos que ele tem, que são diferentes. O meu objetivo é diferente do Jonathan, tanto de curto, médio e longo prazo, com o perfil do investidor da pessoa. Né? Então, como o Jonathan falou, é fundamental você investir em educação financeira, você entender o básico. Eu sempre falo o básico, porque como a gente era assessor, né, Jonathan, a gente apresentava para o cliente, a gente também faz isso, a gente faz um diagnóstico financeiro. A gente conhece ali os objetivos do cliente, a gente conhece o perfil, porque ele faz o teste de perfil na corretora. Quando a gente monta a carteira, a ideia de carteira, que a gente vai apresentar opções de investimentos para ele, muitas vezes eles têm dúvidas básicas, assim, eu não sei, será que realmente isso é bom? Será que não é? Então, se você não conhece nem o básico, como é que você vai saber se é bom ou se não é? Então, o básico, investir em educação financeira. O que transforma? E é uma frase de Benjamin Franklin que eu bato na tecla a vida inteira. Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Porque se você entender o básico de investimentos, você vai olhar para aquela carteira, realmente faz sentido. O meu assessor está falando que é correto, é isso aí, vamos fazer. Mas se você não souber o básico, é claro que você vai investir ali, mas você vai ficar sempre com aquela dúvida, será? Então é melhor entender o básico de educação financeira. E eu venho, Jonathan, estudando sobre comportamento por causa disso. Porque eu também tenho uma bagagem no mercado financeiro e eu vejo que o comportamento das pessoas frente a investimento, frente a iniciar investimento, é tudo relacionado a comportamento. A gente tem investidor que já investe há muito tempo, que também tem comportamentos inadequados, às vezes, diante dos investimentos. Assim como tem aquele que está iniciando, que também... O principal fator de quem está iniciando no mundo dos investimentos, está começando a investir, é criar o hábito de poupar todos os meses. Né? Ele não consegue poupar, ele não consegue fazer o planejamento financeiro. Não que eu estou desmotivando, pelo contrário, né? Eu sempre falo que o melhor momento para investir foi ontem, o segundo melhor é agora. Eu comecei um pouco tarde, mas já estou muito feliz porque já tem 5 anos. Né? E se eu não tivesse começado há 5 anos? Se eu tivesse ido, tá bom assim, eu vou morrer assim, eu fui criada assim e é assim... Não, eu fui tentando melhorar. E eu acho que é isso que a gente precisa ali. A pessoa, até isso, dentro do curso de finanças comportamentais, eles falaram ali que geralmente as pessoas no início vou iniciar investimento, elas pegam e elas conseguem dívidas, porque elas não conseguem poupar todos os meses. Então, elas têm na cabeça, não, eu não vou conseguir guardar esse dinheiro. Então, se eu não vou conseguir guardar esse dinheiro, eu vou comprar um imóvel parcelado. Porque aí eu vou pagar as parcelas. Eu vou comprar um título de capitalização. Eu vou comprar, sei lá, uma previdência, porque é o único jeito de eu aportar todos os meses. Então,
A pessoa... Ela necessita pagar um boleto, né? Exatamente. Então, existe... Não vou generalizar também, dizendo que é certo e errado, né? Porque depende, como eu falei, objetivo de cada um. Se você realmente necessita pagar um boleto, cria o seu boleto da liberdade financeira. Ali, manda para a corretora um certo valor, imagine que seja o boleto, que você vai economizar. Pelo menos a sua reserva inicial. E aí, quando entrar em investimento, a questão da diversificação. Parte imobiliária mesmo. Tá hoje atuando dentro do mercado imobiliário também, né? Sei como é um mercado interessante pela questão da alavancagem financeira, faz sentido, dá para crescer patrimônio. Eu, particularmente, faço isso, estou fazendo atualmente. Só que ainda com conhecimento, né? Tendo conhecimento do mercado financeiro, também atuando no mercado imobiliário, que é uma baita diferença. E tem como você fazer isso. Só que cuidado, tá? Cuidado. É importante você saber analisar e ter pessoas de confiança para te ajudar nisso. Porque senão vai enfiar um título de capitalização, vai colocar para você financiar um apartamento com juros absurdos. Ontem, olha só, isso aconteceu ontem. Né? Uma cliente ali me abordando para fazer a compra de um imóvel alto valor, em torno de 1.600, 1.600.000, e aí querendo um financiamento. Eu simplesmente falei para ela, nessa realidade agora, não compensa. Você vai pagar ali, estava dando um 13 com mais o que ia pagar de seguro, ia dar 16 ao ano de custos, né? Muito caro, muito caro. Eu falei, hoje não é interessante fazer isso. E ela tem alguns imóveis para fazer venda. Eu falei, o mais ideal seria você tentar, na negociação, pedalar esse valor, porque ela vai ter entrada de recurso para fazer a compra. O imóvel que ela está comprando está descontado. Então, faz sentido, só que o à vista agora não teria condição. E entrar no financiamento, eu falei para ela, não compensa. Nesse cenário atual, não compensa. Né? Se você consegue pedalar por alguns anos, se daqui 2 anos, na hora que você pagar o restante que falta, tiver necessitando um certo valor, a expectativa hoje é de que os juros reduza, né, a partir do ano que vem. Então, daqui 2 anos, a expectativa de hoje. Pode mudar tudo daqui uma semana. Né? Mas que esteja um juros menor lá na frente. E aí, se ela necessitar do recurso, ela poderia tomar o crédito. Que ainda assim, depende se vai ser bom ou não. Tá? Só que, como eu falei, é importante você entender os cenários. Tá com o conhecimento em dia, né? Investir nessa parte de conhecimento, ter pessoas de confiança para você seguir. Então, mas a parte de economizar, comece, é necessário. Coloque ali o boleto da sua liberdade financeira, começa a criar sua reserva de emergência. Primeira coisa, é ter uma reserva, porque senão você apertou... eu já vi casos, né, casos reais mesmo, né, de clientes que eu já atendi, com alto patrimônio, tá? Patrimônio chegando próximo de 30 milhões, então são alto patrimônio, com 100 de liquidez, 100 mil reais de liquidez. Ou seja, se acontece alguma coisa, na época nem tinha 100, ele começou a acumular, né? Se acontece alguma coisa, ele precisa vender um imóvel, ele precisa vender o gado, o carro. E daí, para vender rápido, assim, vai ter que meio que queimar. Vai queimar, vai perder patrimônio, entende? Por quê? Porque falta da disciplina de ter a liberdade. Então, ele conseguiu alcançar um determinado patrimônio, tá? Veio aí da construção, da família, tem toda essa questão. Só que se apertar, se ver um problema de saúde, vai perder 50% do patrimônio porque precisa liquidar de uma hora para outra. Entende? Então, o que acumulou ao longo da vida, ele pode perder por falta de uma educação financeira. Mas você vê que eu ia falar que a realidade aqui da nossa região é bem essa mesmo. Sim, eu sei. Aqui porque muitas pessoas aqui têm muito patrimônio mesmo, né, físico, mas não tem nada assim de reserva. Exato, não tem reserva, não tem liquidez. Eu tive um cliente também recente, antes de eu sair da assessoria, que ele tinha 60 milhões em patrimônio em imóveis, mas era tudo imóvel, né? E não tinha nada de liquidez, nada, zero, né? E daí precisava de dinheiro, precisava vender o imóvel. E aí, um exemplo, se precisa, ou ele vende, ou ele pega um juros absurdo, tá? Vai ter, e talvez não consiga tão rápido também, porque vai fazer um home equity, alienar o bem, vai demorar uns 15, um mês para liberar o dinheiro. Se ele precisa de dinheiro para amanhã, tem que pegar emprestado, vai pagar absurdo de juros por falta de uma educação financeira que às vezes é básica. Né? Que você que está começando agora, pode ficar começando com 100, 200, R$1.000, mas você já começa certo. Porque você sabe, se você precisar, você não vai perder patrimônio. E com o tempo, você vai ter uma construção patrimonial. Para finalizar o nosso primeiro episódio de muitos, né, eu também vi que no Reino Unido é bem comum os aplicativos, Jonathan,
que as pessoas... Toda compra que a pessoa faz, o arredondamento da compra, eles jogam para investimento. Achei muito interessante. Tipo, se a pessoa gastou R$5,40, 60 centavos já vai pro aplicativo deles, arredondam. Achei muito interessante isso. Principalmente para quem usa bastante cartão e coisas do tipo, faz sentido. Vai poupar um valor ali que a pessoa não faria. Achei bem legal. Jonathan, eu acho que a gente vai ter muito assunto para conversar, vai ter muita gente para trazer, para falar desses pilares específicos profissionais da área, e a gente tem muito a agregar com esse podcast, e acredito que muitos episódios. Queria agradecer por nós estarmos aqui, e mais uma vez trabalhando juntos, né? Mais um projeto junto, e agora, no final, deixo aí com vocês, coloca no comentário ou manda mensagem para nós mesmo, no privado, para mim, para Camila. Qual profissional de qual área você gostaria que estivesse aqui conversando? Dentro né, desses 3 pilares que aborda muito, se não tudo, né, as áreas importantes da vida. Mas comente aí qual profissional você gostaria que nós trouxéssemos aqui para bater um papo, para desenvolver, né? Assim como nós vamos aprender, dependendo do profissional, eu vou fazer pergunta aqui para aprender mesmo, né? O intuito aqui é todo mundo evoluir, crescimento, tá? Pelo menos eu espero, daqui a um ano, com o podcast, ter um conhecimento muito maior em todas essas áreas, desses 3 pilares. Ter crescido em tudo e com certeza está financeiramente bem, mas em todas as áreas, em todas as outras áreas também muito bem, né? É isso aí, então, forte abraço, compartilhe com quem você acha que vai fazer diferença esse podcast, com a sua família, amigo, siga nós e nos vemos no próximo. Tchau. Tchau.